Aqui na Espanha, nós estamos em quarentena desde o dia 14 de março. No Japão, Tóquio e mais 6 províncias entraram em estado de emergência só no dia 7 de abril. E essa semana, o primeiro-ministro ampliou a medida para todo o país. Então, para a gente saber mais sobre os impactos do coronavírus no Japão, eu conversei com um grande amigo que é português e mora em Tóquio há 2 anos. O primeiro-ministro japonês anunciou o estado de emergência para todo o país. Por que essa decisão foi tomada? Olha, é muito fácil, porque no dia 7 de abril a gente tinha cerca de 1.500 casos confirmados e hoje a gente tem 9.500. Então, os casos subiram muito desde que foi declarado o estado de emergência no dia 7 de abril e então o primeiro-ministro decidiu tomar medidas que, aliás, já deviam ter sido tomadas há mais tempo, como toda a gente. 80% dos inquiridos acham que deviam ter sido tomadas há mais tempo, mas mais vale tarde que nunca. O governo demorou em tomar essa decisão, né, de criar o primeiro estado de emergência no Japão, porque os primeiros casos surgiram logo depois da China, né? O Japão efetivamente foi o primeiro país, logo depois da China, a confirmar o primeiro caso, e depois houve toda a polémica com o barco que estava atracado em Yokohama, em que havia 2 infectados, um morreu e no fim eram mais de 700 infectados. Mas efetivamente o Japão foi o primeiro país depois da China. Agora, tínhamos muito poucos casos até então. Depois da anulação dos Jogos Olímpicos para este ano, tivemos uma explosão de casos no dia a seguir. Curioso. Logo depois do anúncio do adiamento da Olimpíada, né? Você acha que o governo, de alguma certa maneira, escondeu os números? Eu acho que sim. Aliás, não sou o único a achar, achamos que muita gente acha o mesmo, porque o Japão estava numa situação muito sensível relativamente aos Jogos Olímpicos e o país, apesar de ter fechado fronteiras e tudo, ele não queria de todo anular os Jogos Olímpicos. Não estava na... Chegámos inclusive a pensar que o Japão era o único país do mundo que achava que ia conseguir fazer os Jogos Olímpicos, quando o mundo estava a cair com o coronavírus, não? Com o Covid. Foi um investimento econômico muito grande nas Olimpíadas, né? Uma expectativa muito grande. E a economia já não estava boa, né, no Japão. Não, o Japão começou já em recessão no início de 2020 e a situação só piora, porque perdeu muito turismo com esta situação do coronavírus, os Jogos Olímpicos não vão acontecer mais, e então o Japão está numa situação um bocadinho complicada. Aliás, como todos os países que estão a ser atingidos com esta crise sanitária, não é? Quais são as principais medidas do Japão para controlar o coronavírus? Como é que é a quarentena aí de vocês? Olha, Adriana, a quarentena aqui é bem diferente da que nós vemos na Europa, porque as pessoas aqui não podem ser obrigadas a ficar em casa, as pessoas podem circular, ninguém pode proibir, as pessoas não são multadas por andar na rua, os comércios não podem ser proibidos de fechar, podem sim ser aconselhados a reduzirem horário e as empresas de grande porte podem ser aconselhadas a reduzir 70% dos efetivos. Muitas empresas não o fizeram no princípio. Hoje em dia as coisas começam a mudar de figura, porque os governos centrais e os governos locais das cidades, nomeadamente o governo de Tóquio, entraram em discussão e tentaram tomar mais medidas para evitar o contágio. Aqui, por exemplo, em Tóquio, os restaurantes hoje em dia têm permissão para abrir das 5 da manhã às 8 da noite. Depois estão fechados. As pessoas estão circulando, estão saindo? Olha, Adriana, infelizmente sim. Eu ontem saí para ir ao supermercado e vi muita gente e algumas já sem máscara. Não sei, que não é coisa normal, inclusive no Japão, nós temos o hábito de usar a máscara sempre que temos alguma gripe ou algum resfriado ou alguma alergia ou estamos a tossir, whatever. Usamos a máscara, é um hábito comum aqui, mas talvez por não existir máscaras as pessoas começam a andar sem máscara ou as pessoas relaxaram uma semana depois de ter sido declarado o estado de emergência, as pessoas relaxaram um pouco mais. É certo que se vê muito menos gente do que é normal em Tóquio, mas ainda assim ontem vi bastante gente na rua. No início, a epidemia parecia estar controlada aí também, né? Então, talvez isso também tenha feito com que o governo tomasse essa decisão depois, né? Olha, eu hoje consegui ler uma reportagem interessante
e que me fez perceber um pouco as medidas do Japão desde o início. Ou seja, o Japão no início o que fazia era, ele tentava encontrar o cluster, ou seja, o ponto onde foi o paciente zero da região de onde as pessoas foram infectadas, e conseguia bloquear todo esse grupo para que o vírus não se espalhasse e o vírus morresse ali. Acontece que hoje 70% dos casos detectados não conseguem rastrear, não conseguem saber de onde é que as pessoas apanharam, as próprias pessoas não sabem muito bem dizer como é que o apanharam. Agora, ficamos um bocadinho aqui, a medida inicial poderia até ser boa e fez com que o Japão tivesse talvez menos casos se os números que dizem são realmente verdade, mas hoje é um descontrole total porque não conseguimos perceber de onde é que as pessoas, 70% das pessoas hoje infectadas, não sabem onde apanharam o vírus. E as pessoas conseguem fazer teste? Porque aqui na Espanha, um dos problemas é esse. As pessoas não conseguem fazer teste. Eu entrevistei 2 brasileiras que tiveram todos os sintomas do coronavírus e foram ao hospital e tiveram que voltar para casa. É complicado fazer um teste aqui. Para fazer um teste temos mesmo que estar numa situação grave, ou seja, já com mais de 5 dias de febre, depois de passar um raio-x torácico, e só assim é que talvez consigamos ter um teste. Mas se estivermos em contato com alguém que tenha tido coronavírus e temos só uma febre, não sei o quê, somos aconselhados a ficar em casa. Não são elaborados testes, não fazemos muitos testes. Porque tampouco estamos preparados, não os temos. Eu acho que é um pouco por isso. E como é que você tem se cuidado aí? Olha, Adriana, eu estou em casa já faz 15 dias, mas os meus cuidados já vinham bem de antes, porque uma vez que eu venho de Portugal, tenho ligações muito importantes com a Espanha e a França, família e tudo, eu achei que era melhor tomar as minhas próprias medidas, mas continuo a trabalhar até há 2 semanas e provavelmente a minha escola onde eu trabalho vai abrir já na segunda-feira. Se é correto ou não, eu não acho, mas pode abrir mesmo com estado de emergência? É como eu disse, os negócios não podem ser proibidos de abrir, não são multados se o abrirem. Então é uma situação complicada.